casa para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Feche seus olhos nessa noite. Queridos e amados irmãos, texto que eu e você acabamos de meditar, pode se sentar, glorificando a Deus em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto que eu e você acabamos de meditar é um texto bastante conhecido, livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 25. Agora nós vamos ouvir, aleluia, falar da prisão de dois homens de Deus, um por nome de Paulo e outro por nome de Silas. Mas quando eu e você voltamos atrás na história desses homens, principalmente de Paulo, nós podemos nos deparar com uma história que antes de Paulo ser Paulo, ele tinha um nome por nome de Saulo. Ao qual Saulo ele era um perseguidor do povo de Deus, era um perseguidor dos cristãos, era um perseguidor daqueles que anunciavam sobre o reino e sobre a palavra de Jesus. Paulo, aleluia, glória a Deus, Saulo não gostava de crente, mas só que algo interessante que me chama bastante atenção, que atrás, em capítulos atrás, no versículo de número 9, Atos capítulo 9, ele vai perseguir o povo de Deus. Mas só que no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 25, algo acontece diferente. Mas o que acontece? Aquele homem que era um perseguidor do povo de Deus, agora estava sendo preso por causa de anunciar a palavra de Deus. Aquele homem que antes era um perseguidor, prendia o povo de Deus, agora estava passando a mesma coisa que o povo passou. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Talvez no meio do teu ministério tenha aparecido muitos perseguidores. Talvez no meio do teu ministério tenha se levantado várias pessoas tentando calar a tua voz. Tem se levantado várias pessoas tentando barrar o teu ministério. Mas só que eu quero te dizer nesta noite, o Espírito Santo me manda te dizer que ninguém pode parar, calar a boca de um verdadeiro adorador, porque você adora ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém para o teu clamor, ninguém para a tua oração. Mas irmão, por que não para? Me lembra, na Bíblia Sagrada, volta lá no Velho Testamento, um homem por nome de Daniel. A Bíblia disse que Daniel dobrava os joelhos 3 vezes ao dia, buscava a Deus, tinha intimidade com Deus. Mas só que agora Daniel está na cova dos leões. Mas pregador, peraí, calma um pouquinho. Porque Daniel está na cova do leão, mas ainda ele está vivo? Porque Deus é quem guarda a vida daquele que serve a Ele com sinceridade. Quem guarda a vida sua é Deus, meu irmão. Não precisa você se preocupar com o que estão se levantando contra a tua vida. Se estão levantando calúnia, apenas adore a Deus, que Deus fará justiça por você. E ali Daniel clamava a Deus 3 vezes ao dia. Mas espera aí, Daniel não era servo de Deus, não era homem de Deus, agora está numa cova de leões. Isso aí é para provar, para aumentar a fé daqueles que obedecem a Deus. Que você pode passar pela cova dos leões, mas o leão não vai te matar. Você pode passar na boca da serpente, mas ela não vai te matar. Porque quem te guarda é fiel, quem te guarda não dorme. O guarda de Israel não dorme. Como disse o livro de Salmos, os olhos dele estão, aleluia, o livro de Isaías disse, os olhos do Senhor estão como chama de fogo, atento para a terra. Eu quero te dizer nesta noite, sabe aquela calúnia que estão levantando contra a tua vida, sabe aquela fofoca que estão fazendo no teu nome? Deus está tudo escrito lá no livro, mas Jesus manda eu te dizer nesta noite, não vai servir de nada a calúnia, vai servir para cada dia testificar o teu ministério aqui na terra. Nós vemos a história de Paulo, mas só que agora Paulo é um novo homem. Paulo é um homem convertido na palavra de Deus, um homem ao qual se colocou agora no lugar daqueles que ele perseguia antes. Talvez muitas pessoas no passado, aleluia, glória a Deus, fez várias coisas erradas, mas hoje estamos aqui. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus que pode perdoar pecados ocultos.
Ele pode perdoar pecados, aleluias, glória a Deus, ao qual você nem se lembra. Ele pode perdoar. Muitas das vezes as pessoas colocam uma coisa na mente: ah, Deus não me agrada porque eu fiz isso e isso no passado. Mas só que a Bíblia diz: se você arrepender dos seus maus caminhos, livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo de número 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Eu não sei aonde está ferido em você. Eu não sei qual área feriu a tua vida. Eu não sei se é na área sentimental. Eu não sei se é na área física. Eu não sei se é na área espiritual. Mas como servo de Deus eu quero te dizer: se você clamar a Ele, buscar a face dEle, Ele pode atender o teu clamor. Ele pode sarar esta ferida oculta em que muitas pessoas olham você por fora e veem você bom, tudo bem, tranquilo, mas só por dentro só Deus sabe o que você tem passado. Deus conhece você por dentro e por fora. Eu quero te dizer nesta noite: muitas das vezes você tem derramado lágrimas nas escondidas, tem dito: meu Deus, ninguém está vendo, eu estou sofrendo, eu vou parar. Mas Deus me trouxe aqui como servo dele para te dizer: não para, porque essas lágrimas estão sendo colhidas e sendo recolhidas para o céu. Talvez para você essas lágrimas tenham sido besteira. Para você essas lágrimas derramadas têm sido somente um passatempo. Ah, meu irmão. Mas enquanto você derrama lágrima, há um anjo do teu lado colhendo a sua lágrima. Há um anjo do teu lado pegando as lágrimas, levando até Deus. E estas lágrimas que foram recolhidas vão ser testemunho para você contar na casa dele. Porque Deus, ele não mente, Deus, ele não engana, Deus não é mentiroso. O que ele fala se cumpre, passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não passam. O que Deus te prometeu ainda está de pé. Mas para isso você precisa se colocar na posição, deixar Deus trabalhar, agir na tua vida, que ele vai fazer algo grande na tua vida. Porque muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, só nós por dentro que sabemos de Deus. Talvez no ministério aparecem várias pedradas de todos os lados, mas só que eu quero te lembrar nesta noite: homens do passado, não pensa você que profetas, Elias, Eliseu, vários profetas do passado viveram uma vida só de flor e bonança. Não, eles tiveram um momento difícil na sua vida, mas nos momentos difíceis eles não abandonaram, não negaram o Evangelho por nada. Então eu quero te dizer nesta noite: não nega o Evangelho de Cristo por nada. Doa o que doeu, está machucando, mas continue adorando, porque através, em meio às lutas, que Deus resolve atender o teu clamor. É em meio ao sofrimento, aleluia, glória a Deus, que Deus atende o nosso clamor. Porque muitas das vezes as lutas, elas parecem que vão nos matar, mas só que Deus, ele não dá algo, pastor, para nós que nós não aguentamos carregar. O Senhor não nos entrega uma cruz ao qual mais pesada do que nós, o que nós tentamos carregar. Ou seja, se Ele te entregou esta cruz, carrega até o fim. Se Ele te entregou esta cruz, não para no meio do caminho, não abandone a cruz por nada. Está doendo, está machucando, mas continua arrastando a cruz. Pode ser rastejando, mas continua com a cruz. Uma cruz mais pesada, que foi carregada, foi a que Jesus carregou por mim e por você. Essa sim foi pesada, porque a Bíblia diz que ele foi como ovelha para o matadouro. Mas se prega mais, irmão Gerson, Jesus não era o Filho de Deus? Era, mas ele fez tudo isso para que hoje eu e você estivéssemos aqui adorando, para que eu e você tivéssemos uma segunda chance de estar na presença dele. E porque nós, seres humanos, vamos abandonar a nossa cruz, vamos largar o Evangelho de Cristo por qualquer coisa? Para pensar um pouco antes de abandonar. Para um pouco para pensar no sofrimento de Jesus.
Imagina Jesus tomando chicotadas. A Bíblia diz que os chicotes cortavam a carne. A Bíblia diz que Jesus foi calado, foi crucificado calado, não reclamou. Então por que você tem reclamado em meio às lutas, em meio às provas? Se Jesus passou lutas maiores por você, mas ele não murmurou. Aleluia. Para com isso. Oh, glórias, aleluia. Ah, Deus, está difícil, eu vou parar. Deus olhando lá do céu para você dizendo: olha, quer parar? Pode parar. Mas só que tem uma coisa: o negócio para você vai ficar feio, aí que fica pior. Porque enquanto você está na presença de Deus, Deus está guardando, Deus está dando livramento, está protegendo, Deus está dando escape para você dos maus. Mas e se você distanciar? Se você afastar? Se você recuar? Aleluias, glória a Deus. Aí o diabo tem êxito sobre a tua vida. E qual é a função do diabo? Matar, roubar e destruir. Mas só que a função de Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Para isso, para você ter vida e vida com abundância, abraça, agarra com Jesus. Pode estar difícil, a cruz pode estar pesando, pode estar passando pelo pior momento, mas agarra com Cristo. Não largue ele por nada. Faça como esses homens aqui, ó. Estavam em prisões, estavam presos, mas continuavam adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tinham levado chicotada, tinham apanhado no meio da praça pública. Olha a vergonha para o homem. Mas só que eles não estavam importando para a vergonha que eles iriam passar no meio dos homens. Enquanto eles estavam levando chicotada, enquanto eles estavam lá numa prisão escura, havia um Deus Todo-Poderoso olhando para eles e dizendo para eles: continua que eu estou agradando. Assim também Deus está dizendo para a tua vida: continua perseverando, continua no caminho, porque eu estou agradando da tua caminhada, se diz o Senhor para a tua vida. Glórias, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sim, Deus, aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor, aleluia. Apanharam no meio de todo mundo, levaram chibatadas, agora estão numa prisão. A Bíblia diz que é um cárcere interior. Qual é o significado do cárcere interior? É um lugar em que a pessoa fica escondido, guardado. Um lugar onde a pessoa não tem acesso a nada. É um lugar de difícil acesso. Mas só que algo acontece enquanto eles estão no lugar de difícil acesso, aos olhos do homem. Enquanto eles estão lá amarrados e meio em troncos, eles fazem algo diferente em que os outros presos não faziam. O que eles fazem? Começa a adorar a Deus, começa a cantar louvores a Deus. O que acontece? Aqueles outros presos que estavam lá junto com eles começaram quietinho, escutando eles louvar, acompanhando o louvor. Mas só que o que acontece, meus irmãos? Será que este louvor deles foi em vão? Não. A Bíblia diz que à meia-noite, no meio daquela prisão, no meio daquela cadeia, houve um grande terremoto que abalou lá no sucesso, abalou, aleluia, glória a Deus, naquela prisão. Sabe por quê? Porque Deus agrada do louvor, Deus agrada da adoração. Glória a Deus, Para um pouquinho para analisar comigo. Louvado seja o Senhor. Se eles não louvassem a Deus no meio da dificuldade, se eles não louvassem a Deus no meio das lutas, será que eles tinham recebido o livramento, o escape de Deus? Não. Eles não tinham recebido o livramento de Deus. Sabe por quê? Porque a adoração ela muda o ambiente. Porque enquanto você adora, Deus está dando livramento do teu filho de acidente. Enquanto você adora, Deus está dando livramento da tua mãe, o teu pai, o teu parente lá longe. Enquanto você adora, Deus está fazendo milagre na tua casa. Mas Jesus está dizendo através da palavra para você: quer que eu quebre as cadeias, quer que eu quebre os grilhões da tua vida? Primeiro me adora, somente adora, deixa o resto comigo, porque o mais eu farei por ti na tua vida. Adora. Qual é a função de Paulo e Silas? Adorar a Deus. E qual é a minha função e a tua função? Adorar a Deus. Mas peraí, qual é a função de Deus? Responder à adoração.
Se você adora, se você louva, aleluia, fica tranquilo, porque Deus vai responder no momento certo, na hora certa. Porque a Bíblia diz que eles louvaram antes, mas só que a Bíblia diz que o milagre acontece à meia-noite. Ou seja, para o milagre de Deus acontecer na tua vida não tem hora, não tem data, não tem dia, não tem minuto, não tem segundo. Se Deus determinar é hoje que eu vou abençoar, Ele abençoa. Se Deus falar é hoje que eu vou derramar minha graça, Ele vai derramar na tua vida, porque Ele é dono do tempo, Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono do mar, Ele comanda a tua vida. Segura um pouquinho que eu já estou finalizando. E a Bíblia diz que eles estavam ali. Mas de repente, não foi agora, não foi esperado, não foi aguardado, foi de repente. Sabe o que é isso? É o de repente de Deus. Talvez você tenha olhado, meu Deus, será que vai dar certo? Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. O de repente de Deus pode dar certo na tua vida. O de repente de Deus pode mudar a história. O de repente de Deus pode mudar o quadro da tua história, meu irmão. Apenas faça o que Deus te mandou fazer. Adorar. Adora. Porque Ele vai fazer de repente. Aqueles que olharam para você hoje, escute o que eu vou te dizer agora. Aqueles que hoje te olharam e disseram, vai morrer no deserto, Deus está dizendo, eu vou tirar do deserto, vou colocar na terra prometida, vou honrar e provar para eles que eu sou Deus. Glória a Deus. Muitos têm olhado e olhado para ti dizendo, vai morrer no deserto, vai acabar no deserto. Mas só que não é isso que Deus quer, não. O deserto é a tua escola. O deserto é a escola do crente. Eu aprendi, aleluia, glória a Deus, desde meus 8 anos de idade. Para a glória de Deus, eu tenho adorado a Deus. Eu aprendi que enquanto estamos no deserto não é para nos matar, é para adorar a Deus, é para crescimento espiritual no teu ministério. Hoje eu tenho 16 anos de idade, para a glória de Deus. E eu sinto a Deus, aleluia. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter dado essa oportunidade. Porque no meio da minha juventude, no meu ministério, de jovem que faz o Evangelho, prega o Evangelho de Cristo, somente eu. E Deus tem honrado, tem passado luta, tem passado prova, tem. Mas enquanto eu passo pela prova, eu vou dando glória. Enquanto eu estou passando pelo deserto, eu vou dando aleluia. Porque eu aprendi a viver no deserto de Deus. Eu aprendi que o deserto não é morte para o crente. O deserto é aprendizado para você. Assim como esses homens passaram pelo deserto, eu e você não somos, aleluia, como se diz, aleluia, livrado do deserto. Todos vamos passar. Mas só que Deus nunca vai abandonar nós no meio do deserto. Amigos abandona, parente abandona, família abandona. Aqueles que batem no teu ombro hoje e dizem, sou seu amigo, podem te abandonar no meio do deserto. Mas só que eu quero te afirmar que Jesus, Ele é um amigo fiel. Não te abandona. Você pode passar pelo pior momento que for, Ele está do teu lado. Ele está te consolando, te dando força. Olha, meu filho, levanta a cabeça e continua. Não para, não desista. Porque em meio a essa prova que eu vou te honrar, é em meio a este deserto que eu vou trazer escape para a tua vida, é em meio a este deserto que eu vou socorrer a tua vida. Vou finalizar. Vamos aqui terminar no 31. No 30 e 31. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o rebuliço naquele lugar foi tão grande que até o carcereiro ficou espantado. Até o carcereiro
carcereiro queria saber como ele faria para ser salvo. Ei, o reboliço de Deus no meio da tua vida vai ocasionar muitas situações para muitos se converter também. Muitos que olharam para você lá no passado vão ver o reboliço de Deus na tua vida, vão ver o mover de Deus e vão querer aceitar a Cristo também. Vão olhar e dizer: ai, peraí, fulano estava tão derrotado ontem, fulano estava andando mancando ontem, fulano estava andando trupicando ontem, mas o que aconteceu? Hoje ele está de pé firme, adorando a Deus. Você vai olhar e dizer: foi Deus quem me deu força para mim estar de pé. Deus é digno de honra e glória. E a Bíblia diz que era necessário aquele homem, o carcereiro, tira os homens de Deus para fora e diz para eles: olha, o que é necessário, o que, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele faz uma pergunta. Se fosse um incrédulo, olharia para eles e dizia: ih, rapaz, para tua situação não tem mais jeito não, pode, esquece, você não vai ser salvo não. Aleluia, Jesus. No meio do evangelho tem muitos dessa maneira, olha para a situação, abandona. Rapaz, não tem jeito não, vai morrer aqui mesmo, o deserto vai ficar mesmo. Mas só que como eles eram servo temente a Deus, eles dão a palavra lá no versículo 31 e eles dizem: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eles não disseram: olha, só tu que vai ser salvo. Eles disseram: tu e a tua casa vai ser salvo. Você, talvez você hoje pode pensar: minha casa está virada de perna para baixo, é gente correndo de todo lado, tem chamado, tem promessa, tem chamado de Deus para a vida dele, tem chamado de Deus, mas não tem dado ouvido. Ei, meu irmão, só não vai ser salvo, não é só você não, vai ser salvo tu e a tua casa. Como servo de Deus, eu profetizo sobre a tua vida: você e a tua casa vai ser salvo em nome de Jesus. Uma palavra que eu lembro, volto lá no capítulo de livro de Gênesis, capítulo 7, o qual vai falar acerca da arca de Noé. Quem entrou dentro da arca? Noé e a sua família. Meu irmão, Noé pregou 120 anos para aquele povo, ninguém quis dar ouvido, mas a família não. Talvez podia estar rebelde ali, rebelde aqui, correndo aqui, mas Noé ainda continuava justo, e por causa de Noé a família dele foi salva. Então eu quero te dizer nesta noite: é por causa de você, a sua família vai espelhar em você, a sua família vai criar expectativa em você, e vão olhar: olha, Deus mudou a vida da minha mãe, Deus mudou a vida do meu pai, Deus mudou a vida do meu irmão, então Ele pode mudar a minha também. Eu vou seguir o mesmo Jesus dele, e vai ser desta maneira, vai seguir irmão, parente, mãe, filho, vai seguir até a quinta geração. Eu profetizo em nome de Jesus. Entra aqui à frente, por gentileza. Vamos lá.